E aí família, belezinha com vocês? Nesse vídeo nós vamos ver um corte do podcast Inteligência Limitada, que por sua vez foi postado lá no Cristão Também Pensa, onde a esposa de Daniel Mastral acaba revelando que teve uma visão, um sonho, enfim, uma visita de Jesus e que estava abraçando Daniel Mastral e o levando. Pelo menos é o que ela deixa subentendido. Mas primeiro, antes de tudo isso, deixa aquele like maroto para ajudar o trabalho do Baixinho e comenta aqui embaixo qual canto do Brasil e do mundo você está acompanhando o Baixinho. Não se esqueçam, temos vídeos às 10 da manhã e também às 6 da tarde. Esse em excepcional talvez eu venha postar ainda hoje, não sei nem que hora que vai sair. Estou gravando agora às 19, mas enfim, acho que até às 20 horas já está no ar. BBT rodopeia, põe na tela para nós ver. Esse corte aí do canal, né, como eu falei, tá lá no Cristão Também Pensa, mas é do Inteligência Limitada. E como esse assunto tá ganhando uma proporção gigantesca, a gente tem que comentar. Daniel Mastral e sua esposa, Dai, participaram há 2 anos do podcast Inteligência Limitada. Dai revelou que tinha sonhado que Daniel Mastral e Jesus se encontravam e se abraçavam. Daniel Mastral confirma que estava pedindo para Jesus o levar. Isso aqui é algo muito sério, viu? E vai na contramão do que muita gente tem dito. Meu irmão, isso aqui vai longe. Deus, ele não te livra do deserto, mas ele te dá força na travessia desse deserto. É claro que minha vida ficou muito árida, não vou fazer poesia. Entrei em depressão, busquei medicação, tratamento e tudo mais. Depois eu pedi... Preste atenção no detalhe. Ele está assegurando que teve depressão. Entrou em depressão. É uma coisa muito séria. Devemos levar em consideração antes de falar qualquer teoria da conspiração, porque eu tenho visto muita gente, dar uma viajada na maionese grande nesse caso. De minha esposa também. Então, né? Dormir. Eu acho que quando você você fica veio, sozinho. você não tinha perdido antes sua esposa, foi depois? Não, foi depois. Tem aí? um ano que eu perdi ela. Ela faleceu. Uma observação, né? Apesar da situação drástica que ele estava passando, que tinha perdido a esposa, né? Enfim, a gente não pode esquecer que a depressão ela pode vir, lógico, por uma situação patológica que acontece, mas também pode vir por uma opressão maligna. Isso é um fato. A opressão maligna tem este poder de trazer a depressão e a síndrome do pânico para a pessoa, infelizmente. Esse é o dia 30 de maio do ano passado. E como que... Ela foi dormir, deitar à tarde e não acordou mais. E ela pediu isso pra Deus. Havia 2 anos que ela tava pedindo, a gente orava junto, ela falou, eu queria um dia dormir e acordar no céu. Eu falei, mas não vai antes de mim, né? Vamos deixar aqui sozinho. Aí eu fiquei sozinho. Da ausência do filho. A ausência do filho. Ficou muito... Acabou com ela. Não abalou. Isso daqui, faz a gente entender muita coisa. Todo mundo sabe que ele perdeu um filho de uma forma trágica, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Independente se você ou eu concordamos com a linha teológica do Daniel, mas quando se fala de família, eu tenho total respeito. Então não vou entrar no mérito aqui de detalhes, mas a gente vê que ele perdeu o filho, ele e a esposa sofreram muito, e a esposa depois passa por essa situação. A fé dela também. Tanto é que ela me ajudava a escrever os livros, a história de mito, ela escrevia junto comigo. O olhar feminino, toda a parte médica dos livros, ela é médica formada, ela que escrevia. E agora é um grande desafio para mim terminar o livro sem a presença dela. Como é que eu vou pegar os textos que ela escreveu e tentar o mesmo brilhantismo, né? Manter a peteca. E em algum momento abalou tua fé, a morte dela? Não. Eu vi que Deus recolheu ela para poupá-la. Mas para mim, eu fiquei sozinho, então eu fiquei sem âncora nesse mundo. Aí eu pensei, bom, e o que restou para mim aqui? E eu confesso, acho que eu já falei em algum lugar isso, eu falei em vídeo. Eu pensei sim, suicídio, tive ideação suicídio, né? Coisa, é ele confessando, é ele. É muito sério isso daí, hein? Muito sério. E assim, o suicida, ele não quer morrer, ele quer tirar dor. Era uma dor tão grande, era uma angústia, um negócio indescritível. Que simplesmente pare, né? Eu só quero que aquilo pare. Então, pensei, sim, planejei. Eu já tive depressão 2 vezes
e Jesus me curou da depressão. Eu sei que existem coisas que a gente pode fazer, por exemplo, algumas coisas me auxiliaram, como caminhada. Parece loucura o que eu estou falando. A caminhada ajuda e muito quem tem depressão. Se possível, pegue uma praça, quem passa por está passando por essa luta, pegue uma praça e fique horas e horas. É um excelente remédio. Sério. Às vezes você vai ver gente, tem dia que você não vai ver quase ninguém, tem dia que você vai fazer amizade com um monte de pessoas, mesmo de passar e cumprimentar. Eu tô falando sério. Isso ajuda de uma forma, lógico, primeiro Jesus, mas a caminhada ajuda de uma maneira, não sei se é por conta da atividade física, mas ajuda de uma maneira que é assim, fora de série. Mas, apesar disso, uma coisa que ajuda a vencer a depressão, primeiro, você tem que entender alguns passos. Existe uma coisa que causa a depressão. Você tem que localizar, identificar o que é que lhe causou depressão. Segundo, compreender que aquilo ou você vence ou essa situação te vence. Em 99% dos casos de depressão, é a não aceitação de algo. Falando sério, é a não aceitação de algo. E quando você se conscientiza que você tem que aceitar aquela coisa, aquela situação, a depressão vai embora. Estou falando por experiência própria. Lógico, primeiro Jesus e segundo esses passos. E assim, e depois você olha e você fala, meu Deus do céu, como eu estava sendo levado por uma coisa. Sério, não é fácil, eu entendo, não é fácil, mas é um caminho a se seguir, ou melhor, uma jornada a se seguir. Né, escrevi carta, fiz todo o protocolo, né, juntei 3 métodos diferentes para ter certeza, eu preciso morrer, né? Meu Deus. Mas aí o que acontece? Olha como a misericórdia de Deus é incrível, né? Primeiro Deus me calçou. Tá vendo como ele dá alguns detalhes? Fala que juntou carta. Volta aqui um pouquinho, olha só a descrição dele. Né? Juntei 3 métodos diferentes para ter certeza, eu preciso morrer, né? Meu Deus. Mas aí o que acontece? Olha como a misericórdia de Deus é incrível, né? Primeiro Deus me calçou. E eu recomendo, quem está passando por isso, procure médico, lógico. O espiritual é importante, mas procure um médico também. Na terra, me colocou âncoras na terra, né? Eu já conheci a Dai, que é a minha atual esposa, há 10 anos. Ela vai sentar aqui com a gente. Era a minha ovelha, colunista no meu portal, líder do ministério. Já conhecia, vi a filha dela crescendo, Alice, Mateus também. Então, ela, para trazer um conforto para mim, né, ela veio tentar me ajudar. Ela sabia que eu tinha uma ligação muito forte com a Alissa, né, e ela lembra muito meu filho, essa menina. Lembra bastante meu filho. Até o jeito dela. Né? Então, ela falou, fica uns dias com a Alissa na sua casa, né, assim, talvez para trazer um conforto para mim. Mas eu não me senti bem. Eu falei, eu não vou ficar sozinho com ela em casa, né? Vem você também, você é mãe, né? A gente foi se aproximando, foi se conhecendo melhor, né? Começamos a namorar. E aí, assim, tem um poeta que diz que a vida é curta para ser pequena, né? Então eu pensei, sei lá, eu vou ficar esperando, namorar, noivar, casar, forte, né? Eu propus para ela, e aí, vamos casar, né? E ela topou. Então a gente casou no cartório. Vem pra cá, Dai. Né? Não sei se ela pode. Tá com os filhos aí. Vem pra cá. Casamos no cartório, né? Passou a morar comigo. E depois que eu já estava casado com ela, tudo ancorado aqui na terra, quer dizer, eu tenho uma responsabilidade agora com uma família. Aí eu vim saber de algumas coisas que uma pessoa de minha mais alta confiança me traiu. Se eu soubesse disso há 1 ano atrás, eu teria me matado. É mesmo? Então, teria. Se juntar. Olha só, um grande problema que a gente já interpreta aqui. Ele assumindo uma situação delicada e ele acabou tomando um outro rumo. Complicado. Bem complicado. Geralmente as pessoas que passam por um luto, elas encaram demasiadas coisas da vida de uma forma mais clara. Todas as vezes que a pessoa passa
não só pelo luto, mas alguma situação difícil, e ela encara e tem uma aceitação, ela evita problemas. Por isso que eu estou falando. Essa questão da pessoa, às vezes, ter a depressão, e boa parte dela ser esse quesito, acredito que tem um lado espiritual também. Mas lógico, é porque pessoas que não viveram luto, quando perde alguém muito querido, pessoas que não aceitam determinadas situações porque não conseguiram lidar com a situação. Então a gente vê isso. Quando não é uma depressão, é o oposto, que a gente vê que se torna uma psicopatia. É não que uma doença seja ligada à outra, né? Mas estou dizendo assim, você pode ver, a não aceitação de determinada coisa pode fazer a pessoa ter uma depressão ou se tornar um psicopata. Melhor dizendo, um sociopata, né? O psicopata nasce, o sociopata se torna com o tempo. A diferença entre ambos. Então a pessoa acaba se tornando por não aceitar determinada coisa. Juntasse com a morte, juntasse tudo, eu teria matado, sem dúvida. Eu não ia suportar. Mas traição, você me contou, né? Foi de dinheiro, assim, foram vários níveis de traição que eu tive. De enganar, de mentir. Mas assim, quando uma pessoa que você confia demais, né? Que assim, tá na sua casa, conhece. Eu vou fazer isso por causa de uma pessoa me trair? Oxi, de modo algum. Eu penso dessa... Pode ser a traição que for. Eu penso dessa... E olha que eu já passei por cada uma. Quem me conhece só aqui no YouTube já sabe. Isso eu enxergo de uma outra forma. Me dá energia, disposição e motivação para ser cada dia mais guerreiro. Tá no seu dia a dia ali, né? Anos, né? Você nem imagina. Você não imagina. É como Judas, né? Que andou com Jesus, ouviu as pregações de Jesus, viu os milagres de Jesus, comeu com Jesus na mesa e trai ele com um beijo. É mais ou menos isso. Acho que era uma experiência que eu tinha que ter, né? Eu tinha que entender como é que é ser traído por um Judas. Eu já fui traído N vezes, né? Mas assim, um Judas, assim, né? Que tá tão perto. Quando Paulo escreve, meu viver é Cristo, a morte é lucro, eu entendo perfeitamente isso. E Paulo chegou a pensar em pedir para Deus levá-lo, né? Chegou a pensar, mas ele escreve, contudo eu escolhi ficar aqui por amor a vocês, por amor às vidas. Mas ali. Quando você falava com Deus sobre isso, me leva desse mundo e tal, você tinha uma resposta? Apesar que o que Paulo falou é em um outro contexto, não é esse. É porque ele poderia se livrar da prisão, se livrar de muitas coisas, se poupar de tanto sofrimento, por assim, só de ele não falar de Cristo, e ele preferiu passar pelo sofrimento. Resposta? Eu tive uma resposta. Porque isso é clamar, né? Você tá clamando, você tá... Sim. Antes de... Não é só uma vontade, você tá querendo iluminação, você tá querendo uma resposta, né? Mais do que qualquer coisa. Exato, eu pedi para Deus. Como essa resposta? Então, eu pedi para Deus, mais uma vez, falar assim, me leva, né? Acho que meu propósito está feito. Eu tenho meus vídeos aí, tenho meus livros, tenho líderes treinados, não precisa mais de mim, né? E Deus, num sonho, né, falou comigo. Foi muito claro, foi muito real aquilo, né? Estão prestando atenção, vou até tomar meu remédio aqui. Estão prestando atenção, e não é remédio é natural, viu? Não é nada muito forte. Mas vocês estão vendo que ele está falando um ponto interessante, que ele cumpriu a sua missão. Não, ele não cumpriu a missão dele. Não cumpriu a missão dele. Ele ainda tinha mais um filho e uma esposa. Tem que zelar por eles. Não foi cumprida a missão dele. Ele tinha que entender isso. Esse vídeo aqui fala muita coisa. Traz muitos detalhes sobre ele. Muitos. Deus me abraçou e falou, ok, você quer ir embora? Eu vou te levar, né? E eu pedi para que fosse no dia do aniversário do meu filho, né? E passou, esqueci daquilo da minha cabeça. Isso foi final de 2021 e eu fiz isso com Deus, né? E eu pensei, ok, então o aniversário do meu filho passou já, né? 15 de fevereiro desse ano. E seria o dia que Deus ia me levar, e eu estava certo disso. Eu falei para Deus, se o Senhor me levar, se eu me levar, eu vou, né? Eu vou tirar minha vida, eu vou embora, né? E aí nisso ficou só para mim. Essa frase é muito forte. Se o Senhor não me levar, eu vou. Isso daqui é muito forte. E ele tem que compreender que nem sempre a vontade dele é a vontade de Deus.
E às vezes a pessoa não aceita. E aí entra no quesito que eu tô falando. Eu não sou psicólogo, enfim. O que eu trabalhei na área da saúde é no raio-x. É a única coisa que eu tenho um entendimento, né? Mas esse outro lado, né, sobre psicologia, enfim, eu não tenho propriedade para falar. Mas falo pela minha experiência de vida e pela leitura que a gente faz a princípio dele. Não contei isso pra ninguém, né? E queria me despedir da vida, sabe? Então peguei e convidei a Day, as crianças, vamos viajar, fui pra Gramado. A gente foi viajar e pra mim era uma despedida, né? E aí houve uma ocasião, né? Nossa, eu acho que você quer contar isso? Essa é a Day, tá? Minha esposa, bem, tá? Prazer. A gente tava lá em Gramado, foi durante a viagem ainda, e eu acordei... Você não sabia nada disso? Não, Tava passando nada, pela cabeça dele. Não. E aí eu acordei e no café da manhã eu comentei com ele que eu sonhei com ele e que Jesus estava dando um abraço nele, né? E como a gente tem essa conotação de Jesus, da imagem que a gente vê nos filmes e tal, eu lembro que a imagem surgia assim de baixo para cima, eu vi a sandália, aí a Não que Jesus seja bem desse jeito, né? Mas a gente entende. Única até chegar no cabelo, mas estava de costa, eu não conseguia enxergar o rosto, nada. Mas eles estavam num lado como se fosse dentro, por trás de uma película, e eu não conseguia ouvir. Parecia um vidro, algo do tipo. Mas eu vi que Jesus deu um abraço nele e alguém comentou assim, ele tá falando sobre o filho. E aí eu ouvi ele falar, poxa, mas por que, Jesus? Por que você me deixou aqui sem ele? E eu lembro que no sonho eu tive até um pouco de agonia, assim, porque eu não queria ver, mas eu sabia que era uma conversa muito, assim, trash, né, entre ele e Jesus. Então eu ficava pensando, não, eu tenho que respeitar os dois, e me afastei, deixei os dois lá. Mas a cena que eu vi foi Jesus conversando com ele, dando um abraço nele, e falou que ia ficar tudo bem. E aí eu acordei e contei pra ele como se fosse, falei, nossa, eu sonhei que... Eu nem ia contar os detalhes, né? Eu falei, eu sonhei que Jesus te deu um abraço. Aí na hora ele também não me deixou saber que ele já tinha planejado. Nada, ele não me deixou saber nada, nem mesmo que isso tinha acontecido. E aí ele falou, ele me deu um abraço. Só que do jeito que ele respondeu. Eu tinha sonhado naquela mesma noite de novo. Na mesma noite. Né? E aí quando ela me contou, eu falei, sim, eu sonhei. E nesse sonho eu senti de novo Jesus me abraçando e sussurrou no meu ouvido. Eu falei, você quer mesmo ir embora, né? E aí tava lá todo feliz, já tava gostando dela, tudo, né? Eu falei, não. Vocês não estavam juntos ainda? Ou já estavam? A gente tava namorando. Tá. Né? Eu peguei e falei, não, Deus, não quero mais ir não, né? Tô tendo uma oportunidade nova aqui, tô gostando, tá sendo bom, né? Não quero mais ir não, eu vou no seu tempo. Eu vou terminar minha missão aqui, eu sei que tem mais coisa para fazer. Aí veio... Olha só como já mudou a visão dele. Uma série de planos posterior a isso, né? De coisas que eu ainda sei que a minha missão não terminou. Que tem que fazer ainda. Sim. Então vou no tempo dele. E agora eu tô feliz, uma nova família, ali não é só uma âncora na terra, mas é um prazer. Minha casa tá cheia de novo. A casa era vazia, né? Então agora eu tô com 5 gatos, 2 calopsitas, 2 crianças, esposa, né? Que fala pra caramba. Então assim, não tem mais silêncio em casa, né? Não precisa nem de Netflix agora. Não. Daí, se apresenta. Eu sou a Daiane, terapeuta holística, e as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender a terminologia terapia holística, mas na verdade nasceu no berço oriental, né? É uma medicina oriental, a gente se baseia... Hoje se considera medicina alternativa, mas é fitoterapia, cristaloterapia, acupuntura, tudo isso faz parte da medicina tradicional chinesa, vem lá do oriental, do Oriente, e existem muitas ferramentas que a gente usa para tratar alguém e ela vê o ser humano como um todo, não é? Você tem algum tipo de doença física ou psicológica, tem uma origem nas emoções. A depressão é o grande mal do século, assim, é o grande mal do século. Não é? Curiosamente, a estatística aponta, no meu último vídeo até postei a pesquisa, os Estados Unidos é o número 1 em depressão no mundo. Né? O Japão em suicídio, mas os Estados Unidos número 1 em depressão. E a gente não vê isso em países menos desenvolvidos, tipo Haiti. Não sabia disso. E tal, não tem esse gráfico tão alto. Eu nunca vi um mendigo se suicidar, por exemplo. E tem um relacionado com atuação também do... É porque a maioria dos mendigos, eles estão em um quadro que, assim, eles apertaram a tecla F, desculpa a expressão, mas é a realidade.
Então eles não estão nem aí. O mal... Eu não descarto que um percentual pode ser sim de cunho espiritual, mas nem tudo. Acho que a gente tem que descartar as coisas naturais para depois ponderar as espirituais. É um desbalanço bioquímico do cérebro. O cérebro é um órgão e fica doente também, como o coração fica, como o estômago fica. Eu recebo relatos assim que são horrendos, de pessoas aparentemente, que às vezes não mostra, né? A pessoa esconde tanto, não mostra. Ela estoura, a corda estica e a pessoa tira a própria vida, do nada. Eu recebi um relato, né, de uma família contou para mim, eles tinham uma filha que estava com 17, 18 anos e tudo bem na vida dela, perfeito, sem problema, sem nenhum sintoma, assintomática, normal. Eles moravam no apartamento, 10º andar, boa noite, beijo nos pais, foi pro quarto dela, passou 5 minutos, vou tomar uma água na cozinha, viram que não estava voltando, a menina se atirou do prédio. Quer dizer, sem startar nada, sem explicação. Isso é perturbador. Então acho que tem que ser observado. Os pais têm que ficar de olho nos filhos, os filhos têm que ter a coragem de falar para os pais, olha, não estou bem, busca ajuda. É algo que eu digo, busque ajuda. Se você se encontra nesse quadro, busque ajuda. Bom, muito triste, né? A gente ter que estar aqui tocando nesse assunto de uma situação quanto esta, né? Não sei nem mais o que dizer sobre isso. Perdi um amigo, todo mundo sabe, e ele também tinha essa doença, por aquilo que pareça. Meu Deus do céu. Mas enfim. Encarecidamente eu peço, deixa o like, comenta aí a sua opinião. Até o próximo vídeo. Se estiver passando por isso, não esqueça de procurar ajuda médica e também espiritual. Forte abraço do Baixinho, foi.